Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV, de estúdio novo, nesta segunda-feira, também com a reprise, a reapresentação no domingo às 10h30 da noite. Nosso programa você participa através das redes sociais, no Facebook da RDC TV, no Twitter, no Instagram, no YouTube, toda a programação on demand para você assistir a hora em que você quiser, mas também ao vivo, nesse momento, nos canais 24 e 524 da NET. Nosso Inteligência Emocional, o primeiro ao vivo no ano de 2019, recebendo hoje a psiquiatra Graziela Stein, e ela vai conversar conosco aqui sobre os aspectos emocionais do início do ano. E é claro, repito, você participa através da live no Facebook, quer comentar, coloca lá, faça sua questão, a gente coloca na medida do possível para que a nossa convidada também possa responder para você. Grazi, muito obrigado pela presença, feliz 2019, bem-vinda ao nosso Inteligência Emocional. Eu queria agradecer muito pelo convite e já achei extremamente inteligente da tua parte ter um programa justamente de inteligência emocional. A gente precisa cada vez mais ter um espaço assim, onde a gente possa falar das emoções, né, que é o que nos traduz como seres humanos. Sem dúvida, né? E eu sempre falo, e me torno repetitivo, mas é a primeira vez que eu falo em 2019, então tá beleza. Eu sempre digo o seguinte, a inteligência emocional deveria estar presente nas escolas, e não só para alunos, mas para toda a sociedade escolar, toda a comunidade escolar, pais, professores, porque acredito que teríamos, e ainda podemos ter, caso isso seja introduzido, as crianças mais inteligentes emocionalmente, os pais mais inteligentes e os professores também, por que não, né? A saúde e a educação andam juntas, então psicoeducação seria maravilhoso que começasse bem antes, né? Até para a gente não ficar numa sociedade muito individualista e superficial, né? Exato. Então o teu programa é maravilhoso porque é um programa que procura aprofundar, né, nós seres humanos. E adoraria que toda escola tivesse uma psicóloga pelo menos, infelizmente não é a nossa realidade. Não é né? Toda a escola que tem, né? Principalmente nas estaduais e municipais a dificuldade é grande. As particulares a maioria tem, né, as suas psicólogas têm um acompanhamento mais próximo disso. Mas aspectos emocionais do início do ano, quais são aquelas perguntas que você mais ouve, Grazi, no início do ano? As pessoas, elas estão planejando através daquilo que aconteceu ou elas estão frustradas por aquilo que não aconteceu e acabam se travando no início do ano? O que acontece mais? Bom, a gente vê casos onde ou as pessoas ficam num estado neutro ou expressam totalmente uma falta de reflexão, vão pelo automatismo, né? Então, estão mais preocupadas com a liquidação, estão mais preocupadas em correr no supermercado e não tem tempo para nem refletir nada, né? Porque infelizmente a gente tem um problema de falta de tempo atualmente. E tem aquelas que refletem. As que refletem pode ser que elas tenham uma posição mais positiva, de sentir que no início do ano estão renovando as suas esperanças, que a possibilidade de um recomeço, que na verdade todos os dias é a possibilidade de um recomeço, né? Não só no início do ano, ou então a frustração, porque o que elas gostariam? De ter tido um outro resultado, não conseguiram e se frustram com aquelas listas, famosas listas, ou com aqueles sentimentos de que, olha, eu não consigo alcançar o que eu quero, ou de novo vai começar um novo ano e eu não consigo atingir meus objetivos, ou não aguento mais que as coisas sigam iguais. Então, ou a gente vai da intolerância à frustração, ou até sentimentos de renovação de esperança, né? Pois é, o que você indica para esse tipo de pessoa que acaba tendo essa frustração por algo que daqui a pouco não saiu como ela esperava? Primeiro, ela não deve ter culpa, né, acredito eu. Assim, as pessoas podem ter reações desde se culpar pela frustração, como também o famoso auto-bullying. O que seria isso? A pessoa se xinga, a pessoa reclama de si mesma, porque eu sou incapaz, porque eu fui inútil, porque eu não tenho capacidade de atingir meus objetivos, minhas metas, nada disso é bom. Primeiro lugar, não faça metas que você não possa cumprir, né? Procure um objetivo, ou objetivos simples, né? E metas mais realistas, né? Muitas vezes as pessoas colocam objetivos... Se cobram demais. Se cobram demais, né? Metas mais simples, para que de passo a passo ela vá fazendo uma construção de vida para ela, né? Não vá querer resolver tudo num ano só, né? A vida ela não acontece em um ano, né? Ela vai acontecendo nos nossos anos. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter, né? Que a gente viva o melhor possível cada dia, né? Esse seria o ideal. Sabe que esse é um pensamento que eu tenho bastante. De que a gente não pode achar nem que vai fazer tudo porque pode acabar amanhã, mas também não se desesperar quando não conseguir fazer, senão não vive tenso, vive nervoso e acaba não fazendo nada, de fato. Exato. Então, nesse início de ano, o que a gente sempre vê? Desde emoções positivas a emoções negativas, por exemplo, né?
Aquelas pessoas que ficam, então, mais sensibilizadas, mais amorosas, aí querem buscar um novo amor, né? Aí, ou se empolgam com o final de ano e querem ser mais caridosas, né? Ou mais generosas. Aí não adianta também só no início do ano e depois não é mais, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Ficam no tempo ali do final, início de ano, onde elas se comportam de uma maneira, elas não mantêm no resto do ano, né? A gente tem que pensar numa constância do nosso comportamento, né? Quem nós somos realmente, né? E sentimentos negativos também, né? De luto, porque tem pessoas que não passaram as festas da melhor maneira possível, ou porque tiveram alguma perda, ou separações, ou já a família né, cresceu e se dividiu, cada um para um lado. A gente vê também sentimentos de saudades, né? De tristeza. A saudade, ela acontece muito, né? Isso, nem sempre o final de ano é aquela propaganda de margarina. Adoraria que fosse assim para todo mundo, né? Mas todos os nossos dias têm alegrias e tristezas, independente se é Natal, se é Ano Novo, se nós estamos em dia 7 de janeiro, como hoje, enfim, né? Mas, enfim, o problema não são as emoções, o problema é o que a gente faz com o que a gente sente. Exatamente. E para quem pensa, eu estou colocando aqui à disposição no Facebook, também na minha rede social, a live no perfil da RDC TV para você acompanhar na internet. No Facebook já está rolando aqui, as pessoas assistindo e acompanhando o nosso programa. Agora, uma questão que ela é importante e é difícil de se lidar, Grazi, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, é sobre expectativas. Porque as frustrações vêm justamente das expectativas que são feitas. Existe como nós equilibrarmos as expectativas? Porque não ter expectativa alguma também acho que é impossível. Todo mundo tem uma expectativa sobre algo. Sim. Agora, tem como trabalhar isso de alguma forma? De não se fazer tanta expectativa? Enfim, o que dá para se fazer? O problema da expectativa é que a pessoa espera e também ela pode ficar numa situação de espectador. Então, trazer mais para ação as questões e ações onde a pessoa possa realmente fazer aos poucos, né? Criar uma ideologia ou daqui a pouco uma fantasia, né? Muitas vezes ela não está traduzindo a realidade. Então, tentar viver mais o agora, né? E ver o que é possível fazer agora. A expectativa implica futuro e no futuro a gente não tem ação, a gente tem ação no presente. E dá para se dizer, Grazi, que eu queria aqui a intimidade de chamar de Grazi, fica à vontade, a psiquiatra que está conosco, Graziela Stein, ela que está falando sobre os aspectos emocionais do início do ano aqui no nosso Inteligência Emocional. E aí eu quero te questionar também, que tem pessoas que se prendem no passado e não conseguem, né, arrancar. Não, mas eu já fiz aquela vez, deu errado, ou eu fiz aquela expectativa e acabei me frustrando. São duas coisas distintas, mas que acredito são recorrentes nas pessoas. Existe como algum mecanismo, alguma técnica que se possa passar para essa pessoa não ter esse sofrimento do passado e utilizar o passado como, daqui a pouco, uma mola propulsora para o futuro e não como algo que te deprima ou que te tire a expectativa? É importante que a gente possa ter objetivos, que a gente possa ter metas, né? Mas que a gente procure fazer o que cabe a nós, sem esperar que a gente vá ter aqueles resultados todos, né? Então, o problema da expectativa é que a pessoa idealizou um resultado e que nem sempre quer dizer que vai acontecer. Às vezes porque tem os elementos naturais que nos impedem, ou porque até nós dependemos da economia, ou acontece alguma situação de saúde. Então, criar expectativa, na verdade, é um tiro no próprio pé, né? Porque a gente não tem como dominar todas as questões. A expectativa é uma tendência de dominar o que muitas vezes é indominável, né? De tentar controlar tudo na vida, e a gente não tem essa capacidade, né? O que eu sugiro? Tente ter objetivos e aceite as consequências e procure fazer o seu melhor, sem sofrer excessivamente por isso. Faço o melhor, mas não sofro por isso. Faço melhor, mas não sofro por isso. Muito boa frase. Agora, Grazi, essa questão da lista dos objetivos para um ano, ela é positiva ou ela é negativa? Bom, depende da personalidade de cada um. Então, tem pessoas que têm listas que ajudam, auxiliam ela a ter um norte, um rumo. Ótimo. Então, tá, eu tenho esse rumo e eu vou tentar ter pelo menos 80% ou 50%, eu já estou feliz. Primeira coisa é a pessoa pensar, isso é suficiente se eu fizer a metade, no ano que vem eu posso fazer outra metade? Ótimo, né? Ou tem pessoas que dizem, eu não consegui 100%. Poxa, mas 80%, na minha opinião, já é um excelente resultado, né? Então, se a pessoa tem uma visão positiva, ela é mais positiva e isso é um rumo, ótimo. Agora, se isso vai servir a lista para uma autocobrança, autoexigência, ou ela se cobrar de uma forma excessiva, é melhor não ter listas, porque isso nessa personalidade vai estimular expectativas, né?
e tentar fazer outros tipos de listas, né? Listas mais simples, como eu digo, né? E listas emocionais, que é a ideia de trazer hoje aqui, né? E nós vamos falar sobre isso também no próximo bloco. Graziela Stein, psiquiatra, conosco aqui no nosso Inteligência Emocional desta semana, o primeiro ao vivo neste ano de 2019. Intervalo, já voltamos com mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Voltamos com a Inteligência Emocional desta semana aqui na RDC TV, conversando com a psiquiatra Graziela Stein. Estamos falando sobre os aspectos emocionais deste início do ano. No primeiro bloco a gente falou muito mais de uma forma geral de tudo aquilo que acontece, a expectativa, a frustração pelo que não deu certo no ano passado e agora os planos para 2019. Agora, Grazi, na questão emocional, e aí essa é uma questão importante de se falar, porque uma coisa são objetivos comerciais, profissionais. Ainda os objetivos emocionais são aqueles que despontam lá para dizer, nos Trend Topics, né? Infelizmente não, as pessoas procuram muito mais objetivos financeiros, monetários, né, de conquistas, como por exemplo um carro novo, a casa própria, não que isso não seja importante, né? Mas muitas vezes se esquece de objetivos que também são imprescindíveis, como a gente olhar um pouco mais para o nosso interior, para o nosso autoconhecimento, né? Então a ideia é falar de uma possível lista diferente para as pessoas praticarem, né? Então, algumas ideias, por exemplo, né? Praticar o auto-perdão, a gente se perdoar por, de repente, situações que a gente não conseguiu no ano anterior, né? A gente se propor um ano diferente, né? Se propor um ano, de repente, mais leve, a gente procurar ter uma rotina, um dia a dia, onde a gente não se cobre tanto, né? Então, o auto-perdão seria uma ótima proposta de uma lista emocional. Como se faz o auto-perdão? Por exemplo, assim, eu aprendi, então eu errei, mas eu aprendo com o que eu errei. A gente erra com o processo de aprendizagem, né? Então o erro, ele implica um ensinamento, ele não é de todo ruim, né? Então as pessoas às vezes excedem o lado negativo, né, se martirizando, porque meu Deus, que absurdo. Bom, houve um erro, tudo bem, eu vou ver que lição eu posso tomar com isso, eu me perdoo, eu não faço mais difícil ainda, ficando angustiado e triste, né? Vivencio aquilo, retiro a lição e sigo adiante, né? Então, o auto-perdão não deu certo no passado, vamos ver se é possível tentar esse ano, isso realmente eu ainda quero. Às vezes a gente também tem que se perdoar por a gente ter mudado, por a gente ter desistido de alguns planos e a gente abrir o espaço para os novos, né? Tem uma série de outras coisas, por exemplo, né? Eu ouvi uma professora de filosofia comentando comigo no final do ano, que ela passou o ano passado todo praticando uma virtude. Todo ano ela escolhe uma virtude para praticar e o ano passado foi a prática da beleza. Daí eu fiquei, pô, me explica um pouco mais sobre isso. E ela disse, a prática da beleza não é praticar a vaidade, que é algo externo e superficial, mas praticar a ação bela em todas as coisas, né? Montar aquele belo prato, cozinhar bem para a família, né? Ter uma certa paciência para se arrumar um pouquinho antes de sair de casa, né? Colocar uma flor no vaso em casa, né? Arrumar de uma forma harmônica o seu ambiente familiar ou o seu ambiente de trabalho, né? Então, muito interessante eu achei essa prática da beleza. E pode ser a prática da caridade, prática da generosidade, ou esse ano eu vou estimular a habilidade de ser mais corajoso, porque eu vejo que eu preciso ser uma pessoa mais segura na minha vida. Também é uma virtude que a pessoa, se ela puder desenvolver, seria bom. Então, a sugestão é escolha uma virtude e procure desenvolver ela ao longo do ano. Por exemplo, virtude da paciência, né? Altamente necessária nos tempos de hoje. Muito. E todos nós estamos precisando. Tolerância também. Exatamente, né? Pois é, até eu ia te questionar em relação a isso que você colocou agora. Não vou, né? E ficou no passado, já estamos no presente. Você falou agora sobre exatamente essa questão de escolher uma virtude. E aí me veio uma outra questão em cima disso, que é justamente em relação ao equilíbrio disso tudo. De você se propor a algo, mas também não se cobrar para fazer. Eu tenho que incorporar isso imediatamente na minha vida. É um processo também que ele é lento ou você tem que ser definitivo? Vou fazer e a partir de agora é assim. Depende. Então, tem pessoas que vão funcionar melhor com datas, com planejamento, dizer, olha, até metade do ano eu tenho que ter conseguido pelo menos 1/3 desses objetivos, ou sentindo que as pessoas já estão referindo melhora em a questão.
Bom, e outras pessoas não, outras pessoas já se cobram demais, então elas têm que tentar praticar as questões internas de uma forma mais leve, né? Tem pessoas que fazem terapia, maravilhoso, tem pessoas que fazem coaching, muito bem, porque são auxílios emocionais para isso, né? Mas uma dica que eu dou é, procure trabalhar o desapego. O que significa isso? Não se apegar a nada que causa sofrimento. Se daqui a pouco aquilo está causando sofrimento, essa cobrança interna, ou essa questão de prazos, relaxa um pouco, alivia, né? Pega leve, vê de uma outra forma, né? Ó, isso aqui está me causando sofrimento, essa convivência com essa pessoa está me causando sofrimento. Olha, eu vou rever isso, eu vou dar um passo atrás, eu vou dar um tempo, eu vou refletir um pouco, né? Então, o desapego é não se apegar ao sofrimento, não se identificar com o sofrimento. Eu gosto muito de uma frase que o Matheus Levi, que é coach também, esteve conosco aqui no Inteligência Emocional no final do ano passado, que ele utilizou e utiliza nas palestras dele. Ele fala que a dor a curto prazo nos remete a um prazer a longo prazo. Sim, a dor ensina a gemer, de certa forma, né? E ela também é um mecanismo protetor, né? Quando a gente, por exemplo, queima a mão, a gente é criança, né? A gente já aprende que aquilo é um perigo. Então, a dor, até mesmo a dor tem o seu lado positivo. Na verdade, tudo na vida vai ter os seus dois lados, conforme o que a gente conduz na nossa vida. Eu vejo muito na questão dos relacionamentos a indecisão de se definir, bom, realmente eu estou tentando e não estou conseguindo. Mas quando você define, óbvio e é natural que se sofra por um período. Mas esse sofrimento, ele vai te levar depois a um prazer a longo prazo. Né? Sim, às vezes a gente E para ambas as pessoas. A gente se desapegar para aquela pessoa que a gente ficou tanto tempo, mas a gente vê que a relação não flui ou não aprofunda, né? A gente se desapegar de uma relação que a gente vê que é tóxica para nós, ou que daqui a pouco um amor que traz mais sofrimento colocando na balança, né? A gente ter capacidade de fazer esses movimentos, né? Pequenos, grandes movimentos, né? E para isso, para essa tomada de decisão, Grazi, é necessário que mesmo a pessoa se conscientize, ou existe algum gatilho emocional que é possível ser colocado para que essa pessoa se decida? Por isso que eu estou tão feliz que tu tem esse programa, porque o teu programa é informativo e educativo, então vai auxiliar as pessoas, ou elas procurarem ajuda, ou elas se entenderem melhor, né? Uma outra dica, por exemplo, fazendo link com o que tu está dizendo, dessa lista de possíveis metas emocionais que a gente pode ter, é a prática do amor próprio. Então, às vezes, a gente trata muito bem aos outros, internamente a gente não está se tratando bem. Se a gente se observar um pouco mais, parar, refletir, isso me faz bem, realmente eu gosto disso ou não, o que eu tenho que abrir mão para um bem maior depois, como a gente está conversando, né? O que realmente me faz feliz nessa vida? Essas auto-perguntas são muito importantes, porque às vezes as pessoas elas têm as perguntas, mas elas fazem para os outros e não fazem para si. Exatamente. E aí vem a infelicidade, vem o desequilíbrio emocional, que acaba, na minha opinião, até eu gostaria de ouvir também sobre isso você, eu tenho a minha tese de que o sucesso ou a felicidade plena está ligada diretamente com o meu equilíbrio emocional, com o equilíbrio profissional. Com certeza, porque as pessoas às vezes pensam que tem que buscar a felicidade, não, elas têm que buscar o bem-estar geral, e o bem-estar implica desde questões físicas até questões do teu ambiente de trabalho e questões emocionais, questões internas, né? Então, a busca do bem-estar e a felicidade é uma prática do dia a dia, né? Às vezes acontecem situações que nos chateiam, mas nem por isso precisa nos trazer infelicidade, mesmo a gente ficando aborrecido, né? Não, sou feliz e pratico a felicidade nas questões do meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu converso, mesmo acontecendo situações ou problemas que todos nós enfrentamos, né? Mas ser maior que isso, né? Ou tentar ser, né? Nós temos 3 minutos para encerrar o programa, estamos recebendo Graziela Stein, psiquiatra, estamos falando sobre os aspectos emocionais do início do ano. Teríamos aqui pauta para falar mais 1 hora, sem dúvida nenhuma, não é, Alexia? Mas o tempo está terminando e eu quero pedir para a Grazi uma dica final, Grazi. O que você diria para as pessoas agora? Bom, o ano começou, hoje já estamos no dia 7, quem está vendo na reprise no final de semana, já no domingo, também já andou um pouquinho mais. O que a pessoa deve colocar como norte nesse início de 2019? Bom, o maior norte seria, seja sincero consigo mesmo, seja verdadeiro e pense o que é imprescindível na sua vida, o que realmente vai lhe fazer bem, o que realmente vai lhe fazer feliz. E
busque colocar um pequeno desafio, mas um desafio emocional, que seja, olha, esse ano eu vou ser mais generoso, esse ano eu vou ter mais paciência, ou esse ano eu vou procurar cuidar mais de mim, ou eu vou me dar o direito de ter mais tempo. Hoje em dia, tempo é um luxo, né? Então, escolher alguma dessas questões internas para trabalhar em 2019. Muito bom. Sabe que essa questão do tempo eu sempre utilizo nos nas minhas palestras, minhas apresentações, uma fala que não é minha. Eu vi ela sendo contada pelo Nelson Freitas, que é aquela analogia aos R$ 86.400 que nós teríamos, numa hipótese, por dia em nossa conta bancária, que nós faríamos de tudo para gastar de melhor forma aqueles R$ 86.400, se assim fosse. E na realidade nós temos todos os dias 86.400 segundos para se viver. E a gente desperdiça, às vezes, sem prestar atenção, nutrindo sentimentos que não vamos levar nada, enfim, uma série de coisas assim que é importante. Eu acho muito legal essa analogia que fez o Nelson Freitas num vídeo que circula pela internet. Acho legal trazer, você falando do tempo, fecha bem com isso que eu falei agora. Grazi, muito obrigado pela presença. Teus contatos, para quem quiser falar com você, redes sociais. Agradeço muito, Facebook, Instagram, Graziela Stein, o grazielastein@hotmail.com, e também eu atendo aqui em Porto Alegre, né, tenho o meu consultório. Fico à disposição, enfim, para o que for necessário. E é uma satisfação poder falar sobre inteligência emocional aqui contigo. Muito obrigado. Volte mais vezes. Obrigado. Feliz 2019 para você. Obrigado. Graziela Stein, psiquiatra, participando do nosso primeiro Inteligência Emocional ao vivo em 2019 aqui na RDC TV. Você continua participando nas redes sociais da nossa emissora, RDC TV, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Participe da nossa programação. O Inteligência Emocional tem a sua reapresentação no domingo às 10h30 da noite e também, é claro, volta na próxima segunda ao vivo às 5h30 da tarde. Uma grande semana. Até a próxima. Tchau.